Bom, pessoal, dando continuidade às atividades não presenciais, né? Trabalhar aqui com um exemplo de como calcular a carga sobre um elemento de fixação, tá? Então aqui a gente tem um exemplo de uma placa fixada por 6 parafusos aqui, sendo aplicada uma carga P distante aqui de um x barra, né, que é a distância do ponto O até o centroide, e aqui a distância E, tá? Daqui a pouco a gente vai explicar melhor como funciona a questão do centroide, né? Como calcular o centroide. Esse centroide, na verdade, pessoal, é um centroide não da barra como um todo, mas é o centroide em relação aos parafusos, tá? Esses 6 parafusos. Repara que ele está bem simétrico, né? Está no meio desses 6 parafusos, ok? Num caso desse aqui, que é tudo simétrico, é fácil você determinar o centroide, né? Então, por isso que a gente vai explicar bem como que calcula centroide, porque pode ter uma situação que você tem só 3 parafusos, por exemplo, um aqui no meio, vamos supor. E aí o centroide já muda um pouquinho a forma de calcular. Bom, vamos lá. Como que se a gente calcula as cargas sobre o parafuso, né? Bom, pessoal, basicamente, né, a gente tem algumas tensões atuando, né? Uma das primeiras tensões que a gente calcula é a tensão de cisalhamento devido a essa carga P aqui, tá? Então, qual que seria a tensão de cisalhamento em cada um dos parafusos, né? Seria essa carga P dividido pela soma das áreas de todos os parafusos. Na verdade, pessoal, isso aqui é a somatória, tá? NB é o número de parafusos e é a somatória das áreas. Na verdade, pessoal, basicamente, né, quando eu faço isso, eu estou pegando a carga P, vou dividir em cada um desses parafusos, vai ter dividido por 6, né? Então tem uma reação aqui, em cada um desses parafusos são iguais, que os parafusos são iguais, né? E aí eu divido pela área, ou seja, é a carga pela área, né? Só que como são todos os parafusos iguais, eu posso trabalhar com isso também. Eu tenho a carga P dividido pela soma de todas as áreas, de todos os parafusos, vai me dar a tensão de cisalhamento devido à carga P em cada um desses parafusos. Só que reparem, né, que a minha tensão de cisalhamento não é só esse tal B aqui, ó, tá vendo? Ele, na verdade, é esse camarada aqui, que é resultante de um tal B com outro tal aqui, que é o tal T2, né? Que eu tenho tal T3, tal T4 e por aí vai. Tal B é igual para todo mundo, tá vendo? Que é esse daqui que a gente calculou. Agora, como se calcula esse tal de torque, né? Esse torque, pessoal, é devido à seguinte situação, né? Como a gente tem aqui um centroide e tem uma carga P sendo aplicada, isso vai gerar um momento. E esse momento aqui é dado por esse P aqui, olha. Aqui é a tensão desses elementos devido à torção em cada um dos parafusos I, tá? Então vamos supor aqui no parafuso 1 aqui, ou 2 aqui que está mais fácil a gente trabalhar, que a gente já colocou até o exemplo aqui do tal B como calcula o resultante, né? Eu teria então o momento, que é o PE, que é essa carga P vezes essa distância E, tá? Vezes o raio 2, que é esse raio aqui, que eu tenho que calcular, que é a distância do centroide até o centro do parafuso, tá? Dividido por um JJ. Repare, né, antes de chegar nesse JJ, repare que esse raio, pessoal, é determinado de que forma? Pelo ângulo de 90 graus aqui, né, com a tensão desses elementos. Tá vendo aqui o raio? O raio vem para cá e aí 90 graus eu vou ter o quê? A tensão de cisalhamento devido à torção. Tá? Faz sentido, pessoal? Faz por quê? Porque é o sentido que do torque, né? Então isso vai gerar o que? 90 graus aqui aproximadamente. Aproximadamente não, exatamente 90 graus, tá? É que o desenho está aproximadamente, né? Não está bem certinho, eu fiz aqui, mas talvez seja um pouquinho torto, mas só para vocês entenderem. Ele forma então o raio, 90 graus, e tem a tensão de aceleramento devido à torção. E aí essa, mais essa que a gente calculou antes, que estava na vertical, na mesma direção da força P, vai me gerar a resultante total de cisalhamento do parafuso, ok? Tá? E quem que é o JJ? JJ, pessoal, é o momento polar de inércia, né, das junções. Então é de todo mundo junto. O que, que seria esse camarada? Seria a soma, tá? Aí varia do primeiro parafuso até o parafuso último, né, são 6 parafusos aqui. Então seria o quê? A área de cada um deles vezes o raio ao quadrado. Ou seja, eu calcularia a área ao quadrado desse parafuso, a área, desculpa, desse parafuso vezes o raio ao quadrado. Pego esse parafuso, área, raio ao quadrado. Esse parafuso, raio ao quadrado, área vezes raio ao quadrado, e vou somando esse produto entre área vezes raio ao quadrado. Isso vai me dar um JJ. E eu dividindo isso aqui, eu vou ter o quê? A minha tensão devido à torção para cada um dos parafusos. Reparem, né, que o J é igual para todos, mas o raio depende, pode variar. Obviamente, esse com esse é igual, né, devido à simetria, mas esse aqui certamente é diferente, né, em termos de tamanho. Bom, repara que uma coisa importante disso tudo é a gente saber o quê? Como calcular esse raio, né? Se eu tenho a posição do centroide, isso aqui é um triângulo, ó.
Se eu tenho essa distância, que certamente é dada pelo problema, eu tenho como T, eu tenho como calcular o raio. Ok, pessoal? Então, o raio eu calculo por trigonometria, né? Por exemplo, aqui é um triângulo retângulo, né? Hipotenusa ao quadrado, igual a cateto ao quadrado, mais cateto ao quadrado. Aí, outro ponto importante a gente considerar é o quê? É descobrir, por exemplo, esse valor de E, que é a distância do P até o centroide. Mas aí eu tenho que saber quanto vale o centroide, né? Então, o centroide agora é o ponto que a gente precisa entender, porque é do centroide que eu calculo o R, né? A partir do centroide que eu tenho o R, e também é do centroide que eu vou calcular esse PE aqui, que é essa distância E, que é da carga até o centroide, que eu multiplico o P e depois os raios que também precisam do centroide. E nesse JJ tem o raio, que também precisa saber da posição do centroide. Bom, vamos lá, como se calcula o centroide, né? Aqui o centroide na direção x, a posição do centroide, né, em x barra é o quê? É a somatória das áreas de cada um dos parafusos multiplicado pela posição em x. E dividido pela soma de todas as áreas. Isso aqui, não sei se vocês se lembram, mas tinha em resistências materiais. Tá? Quando a gente calculava a linha neutra. Então, o mesmo princípio, tá? Calcular a linha neutra, calcular o centroide aqui é o mesmo princípio. E aqui o do y barra só muda aqui o y, né? Que é a área vezes o y centro, né? De cada uma dessas áreas aqui. Basicamente isso aqui, pessoal. Primeiro defino aqui um ponto, né? De origem. Lembra igual em RM, né? Aqui o ponto de origem, então aqui é de x e y a partir daqui é zero. E aí eu vou definindo aqui, por exemplo, aqui eu tenho a área 1 desse parafuso, eu tenho o diâmetro, eu tenho como calcular a área. Feita cálculo da área, né? Eu tenho agora como ver a posição de x1, ou seja, do centro, né, desse parafuso aqui, que é o centroide do parafuso, é o próprio centro desse diâmetro, né? E aí você tem então a posição x1. Então, olha, A1 vezes x1 dividido por A1, só que eu tenho que fazer uma soma, então é A1 vezes x1 e por aí vai. Depois eu tenho que pegar do A2 e consecutivamente. E aqui eu tenho também do y1, né, que seria usado para o cálculo do y. Quem que seria o próximo, por exemplo? O A2 aqui. Então seria assim, A1 vezes x1 mais A2 vezes x2 agora, né? Mais A3 vezes x3, mais A4 vezes x4, mais A5 vezes x5, mais A6 vezes x6. Isso tudo dividido por quem? A1 mais A2, mais A3, mais A4, mais A5, mais A6, que é a soma das áreas. E aí eu consigo achar quanto que vale meu x barra. E a mesma coisa acontece para o y, né? No caso aqui é y2, e aí eu vou substituindo para cá. Então, fazendo essa conta aqui, eu vou descobrir qual que é a posição x barra e qual é a posição y barra aqui do centroide. Com isso aí, pessoal, a gente consegue calcular, então, né, todos esses elementos, né, onde que está o E, onde que está o R e tudo mais. Então, por fim, eu preciso calcular quem que é essa resultante. Aí eu tenho que usar um pouco de trigonometria ou lei dos cossenos, se for o caso, tá? Aí eu preciso que vocês deem uma revisão, né, deem uma olhada, né, no que seria essas trigonometrias que vocês iriam usar e qual que é a lei do cosseno. Qualquer dúvida, né, entrem nas minhas permanências ali que está lá no sistema do Moodle, ok? Vou postar uma atividade, né, basicamente esse mesmo esquema, só que aí vai ter os números, né, que serão dados aí em termos de dimensões e carga sendo aplicada, para vocês descobrirem qual que é a tensão de cisalhamento, né, em cada um desses parafusos aí, né. Reparem que, apesar dos parafusos serem iguais, não é necessariamente igual a tensão de cisalhamento entre eles, tá bom? Ok? Repare que, por exemplo, aqui, olha, como está rotacionando desse lado, essa tensão de cisalhamento de torção, ela acaba somando com a tensão devido à carga B, P, e isso aumenta a tensão de cisalhamento. Por outro lado aqui, ó, ela contrapõe a outra carga, então diminui a tensão resultante. Interessante isso, né? Eu vou ter parafusos mais sobrecarregados e menos sobrecarregados, ok? Então façam as contas aí e definam, então, qual que é a carga de tensão de cisalhamento de cada um desses parafusos, ok? Obrigado, né? Esse exercício ele tem os esquemas, as figuras, né? Eu retirei do livro do Collins, Projeto Mecânico de Elementos de Máquina. Ok? Obrigado, bons estudos e até a próxima.